Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Terça-feira, 27 de agosto. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP Rio Mais e do Jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia, pessoal de casa. Vamos aos destaques desta edição. Fogo na floresta. Brasil deve rejeitar ajuda financeira oferecida pelo G7 para o combate às queimadas. Raquel Dodge quer que dinheiro resgatado na Lava Jato seja investido na conservação da Amazônia. Economia. Balança comercial tem superávit de 30 bilhões de dólares no ano. Lava Jato. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está na mira da Polícia Federal. Saúde pública. Cidades do Vale registram casos de sarampo. Céu de Brigadeiro. Caça Gripen brasileiro faz seu primeiro voo na Suécia. E uma entrevista com Alexandre Barros, head do Nexus Hub, de inovação do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Ele vem conversar com a gente sobre o Nexus Summit, evento que acontece no parque agora, nos dias 29 e 30 de agosto. E claro, vamos falar de startups e empreendedorismo. Lembrando que você pode participar do jornal e dessa entrevista, mandando aí a sua mensagem pela linha do tempo do Facebook. A gente espera por você. Rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou ao jornalista Gerson Camarote, comentarista político do Grupo Globo, que o governo rejeitará a ajuda financeira do G7 para combater as queimadas na Amazônia. A informação foi confirmada pela assessoria do Palácio do Planalto. A ajuda havia sido anunciada ontem pelo presidente da França, Emmanuel Macron. Segundo ele, a cúpula do G7 decidiu destinar 20 milhões de euros para a Amazônia. Abre aspas. Agradecemos, mas talvez esses recursos sejam mais relevantes para reflorestar a Europa. O Macron não consegue sequer evitar um previsível incêndio em uma igreja, que é um patrimônio da humanidade, e quer ensinar o que para o nosso país? Ele tem muito o que cuidar em casa e nas colônias francesas. Disse Onyx ao blog do Camarote. Onyx ainda disse que o Brasil pode ensinar a qualquer nação como proteger matas nativas. Pouco antes do posicionamento de Onyx, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que a ajuda do G7 era bem-vinda, mas destacou que quem vai decidir como usar recursos para o Brasil é o povo e o governo brasileiro. Douglas, tá? Essa discussão está beirando umas raias de respeito e não há um consenso nisso, né? Temos um problema de comunicação aí no governo, Sério? Porque o ministro do Meio Ambiente, que é quem cuida do meio ambiente, diz que precisa de ajuda, que está faltando recursos, enquanto o ministro-chefe da Casa Civil disse que não vai precisar dessa ajuda. É muito interessante aqui na página 11 do jornal Vale de hoje, tem a palavra do ministro das Relações Exteriores, que é quem deve responder ao G7, o Ernesto Araújo, que diz que o Brasil não vai perder a sua soberania. Ou seja, ainda não se sabe se o Brasil vai ou não
receber esse dinheiro e utilizar, mas o Ernesto Araújo fala que a soberania do Brasil de como vai usar esse dinheiro ainda vai ser mantida. É muita gente falando sobre o mesmo assunto. Aí acontece exatamente isso que você falou. A comunicação fica truncada e, por vezes, para dizer o mínimo, desagradável, não é? E desde a semana passada, Bolsonaro e Macron têm trocado críticas públicas. O confronto se intensificou após o presidente brasileiro fazer um comentário que indicaria que Macron o invejaria por ser casado com uma pessoa menos bonita. O francês respondeu afirmando que, abre aspas, o que posso dizer a eles? É triste, mas é triste acima de tudo para ele e para os brasileiros. E acrescentou dizendo que acho que as mulheres brasileiras, sem dúvida, têm vergonha de ler isso de seu presidente. Macron disse esperar que o Brasil tenha um presidente que se comporte à altura do cargo. Realmente, algumas declarações são um pouco contundentes e um pouco de mau gosto. Exatamente. Tá bom, né? Para dizer o mínimo, de mau gosto mesmo. Se ele achou a brincadeira engraçada do internauta, né? Que respondesse, mas sempre ressaltando respeito, né? Porque o presidente francês viu isso com uma extrema falta de respeito do presidente brasileiro, o que não vai melhorar em nada a atual situação, né? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Respeito acima de tudo sempre. Isso que é verdade. E logo mais, agora às 10 horas da manhã, o presidente Jair Bolsonaro vai se reunir com os governadores dos estados que formam a Amazônia Legal para debater medidas contra as queimadas na região. A Amazônia Legal é composta por Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Uma das ações a serem abordadas é a proibição de queimadas na floresta durante o período de seca. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que estão sendo avaliadas questões legais para que um decreto seja elaborado. Eu vou pedir atenção só a um detalhe aqui. Vai haver uma reunião para que uma das ações a serem abordadas é a proibição de queimadas na floresta durante o período de seca. Nós vamos devagar a respeito do óbvio aqui, né? Sim. Então, esperamos que a proibição seja ratificada, não é? E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu que o valor de 1,2 bilhão de reais pago pela Petrobras em um acordo com autoridades dos Estados Unidos em operação da Lava Jato seja destinado para o combate ao fogo na Amazônia. Seriam 200 milhões destinados ao descontingenciamento do orçamento da pasta e 1 bilhão ao financiamento de ações de proteção ambiental. E enquanto tudo isso acontece, as queimadas continuam. Em Altamira, no Pará, foram registrados mais de 2.000 incêndios em agosto. O município é o que mais teve esse problema no país, segundo dados do programa Queimadas do INPE. O município é o maior do país em área e, apesar de sua proximidade a um complexo de unidades de conservação, Altamira conta com um efetivo de apenas 3 fiscais e 1 viatura. Além disso, os servidores não têm autonomia para ir a campo sozinhos. Antes de ir a campo, precisam avisar a base de Santarém, que decidirá se haverá fiscalização. É muito difícil você combater um incêndio numa cidade desse tamanho, Sem dúvida, com 3 fiscais, e a gente sabe que incêndio ele se alastra. Então, se você começou a pegar fogo, você já atua com rapidez, agilidade, como é o Corpo de Bombeiros deve ser, o fogo vai ficar só ali, você vai apagar, conter, né? Contido. Agora, você ter que avisar, perguntar se pode ir, com só 3 profissionais é muito complicado combater um incêndio dessa dimensão, desse jeito, né? Olha, eu ouso dizer que chega a ser hilário isso, porque são coisas que realmente não batem. É difícil.
Quantos tem aqui? 3 fiscais e Uma uma viatura. viatura. 3 fiscais e uma viatura. Bom. E a balança comercial brasileira crescendo, porém, menos que anos anteriores. A balança comercial registrou saldo positivo de 30,9 bilhões de dólares do início do ano até essa semana, segundo a Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. O valor representa uma queda de 16,4% com relação ao mesmo período de 2018. Os destaques desse período foram as exportações de minério de ferro, petróleo bruto, soja em grãos, milho em grãos e café. A balança também apresentou redução de 13,9% nas vendas de semi-manufaturados e 3,8% nos manufaturados. A balança comercial ainda está refletindo o atual momento econômico do Brasil, né? Que está esperando as reformas, né? Esperando. Reforma previdenciária, reforma tributária, e assim nós vamos esperando a economia melhorar. Esperando, e outra coisa, esperando a nossa economia melhorar e torcendo para que a crise lá fora não piore. Exatamente. Só queria dar o bom dia aí a Sandra Ernesto. Lembrar que a gente está ao vivo. Para participar, só deixar seu comentário aí, sua observação que a gente está ao vivo. Não tenha a menor dúvida, a sua participação é sempre muito importante. Muito obrigado, bom dia para você também aí, Sandra. E China e Estados Unidos pediram ontem a volta do diálogo na esperança de conter a escalada de sua guerra comercial. 3 dias depois do anúncio, por ambos os lados, do aumento recíproco nas tarifas alfandegárias, que preocupam cada vez mais empresas e mercados. Uma semana antes que as punições mútuas entrem em vigor, Pequim pediu calma e apelou para a cooperação. Mas sua moeda, o yuan, voltou a cair, gerando mais pressão sobre o comércio dos Estados Unidos. Antes de deixar Biarritz, onde participou na cúpula do G7, o presidente americano Donald Trump anunciou que os Estados Unidos vão retomar muito em breve suas negociações com a China. E por conta da volta ao diálogo, no Brasil, o dólar fechou a segunda-feira com alta de 0,37%, sendo vendido a R$ 4,14, o valor de fechamento mais alto dos últimos 11 meses. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, caiu pelo 3º dia seguido, queda de 1,27% aos 96.429 pontos. O euro fechou no verde com alta de 0,5%, sendo cotado a R$ 4,61. Dando aqui um bom dia também ao Danilo Lima e a Rosa Maria, que faz um comentário aí sobre os incêndios, que isso é muito sério, que tem que ter mais agilidade no combate ao fogo. Muito obrigado pela participação aí, Rosa Maria e Danilo. Não tem dúvida. E é isso mesmo, né, Rosa Maria? Nós até comentamos aqui, a agilidade é imprescindível para que a coisa não se alastre e fique fora de controle. É realmente o que tem que ser feito, né? E o Supremo Tribunal Federal enviou ontem à Procuradoria-Geral da República a conclusão de inquérito da Polícia Federal aberto para investigar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o vereador César Maia, pai do deputado. Ao concluir as investigações, os delegados da PF atribuíram aos dois os crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro pelo recebimento de vantagens indevidas da empreiteira Odebrecht. De acordo com os delegados, há elementos concretos e relevantes da existência dos crimes investigados. Após receber o inquérito, o relator do caso, ministro do STF Edson Fachin, enviou a investigação para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que terá 15 dias para decidir se vai oferecer denúncia contra os acusados ou pedirá o arquivamento do inquérito. Segundo a PF, Rodrigo Maia e César Maia receberam um total de valores indevidos na ordem de 1,6 milhão de reais da Odebrecht nos anos
2008, 2010, 2011 e 2014. O objetivo dos recebimentos, segundo o inquérito, seria garantir um canal aberto de comunicação para o exercício de influência. Os supostos pagamentos foram indicados por ex-diretores da empresa que assinaram acordos de delação premiada. Em nota, Rodrigo Maia disse que todas as doações recebidas em suas campanhas foram feitas dentro da lei. Segundo o deputado, as provas utilizadas pela PF foram baseadas somente nas palavras dos delatores. Temos aqui também a participação da Cidinha, que diz que está demorando para investigar esse, né? Que demorou para ser investigado. Mas lembrando que a gente está vendo aí na matéria que você acabou de ler, como é difícil a investigação de um deputado federal, ainda mais o presidente da casa, né? A PF teve que pedir autorização para o STF, que autorizou, então ela investigou, então a Polícia Federal apresentou as provas, agora o STF vai enviar para Raquel Dodge vai pensar aí, vai analisar, né? Analisar se denuncia ou não, para aí sim ser julgado, ou seja, é um processo muito complexo, né, de denúncias, né, de investigação do deputado federal que com certeza dificulta todo esse processo. Não tem dúvida, o trâmite todo é muito complexo. Exatamente. E, claro, há de se, essa, como qualquer investigação, ela tem que ser muito apurada para que não se incorra em erros que acabe, obviamente, prejudicando mesmo. Mas é isso mesmo, Cidinha, demorou, mas chegou. E aos poucos o Brasil continua esperando, mas vai caminhando, né? Exatamente. Pois é. E Sérgio Moro reclama dos cortes de Paulo Guedes e diz que ações da Justiça podem ser inviabilizadas. O ministro da Justiça e Segurança Pública encaminhou um ofício ao ministro da Economia, Paulo Guedes, no qual reclama do orçamento disponibilizado para a pasta em 2020. Segundo reportagem do jornal O Globo, ele afirma que o montante reservado irá resultar em um alarmante cenário de inviabilização de políticas públicas de segurança, cidadania e justiça essenciais para a sociedade brasileira. E pede mais recursos para as ações do Ministério. Moro afirma que o valor disponibilizado para o Ministério da Justiça e Segurança no próximo ano gera preocupação quanto à viabilidade de implementação das ações da pasta, como operações da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da mobilização da Força Nacional de Segurança Pública, da emissão de passaportes, ações de combate ao tráfico de droga, combate ao crime organizado, à corrupção e à lavagem de dinheiro, aponta o jornalista. Pois é, o contingenciamento atingindo todas as pastas, né? Todas. Educação, segurança, o próprio Ministério da Economia, igual a gente falou ontem. A situação econômica do governo é preocupante. Muito preocupante. Consequentemente, a nossa também. A nossa também. Não tenha dúvida. Olha, eu vou pedir bastante atenção para você a respeito do que eu vou ler aqui para vocês agora. Se você encontrar uma pessoa em situação de rua, ligue para 153. A Prefeitura de São José dos Campos conta com abrigos que oferecem o que eles mais precisam: alimentação, banho e uma cama quente para dormir. Quando o sentimento é maior que o frio, ninguém precisa dormir na rua. Para ajudar, ligue 153. É a Prefeitura de São José dos Campos com o apoio da SP Rio Mais. E nós vamos para um rápido comercial e na volta temos já aqui em nossos estúdios uma entrevista com o Alexandre Barros, head do Nexus, Hub de Inovação do Parque Tecnológico de São José dos Campos. E lembrando, a sua participação é muito importante. A gente vai conversar sobre startups e empreendedorismo. Eu espero por você rapidinho depois do comercial. Até já.
E voltamos com Abre Aspas ao vivo, lembrando que você pode participar, que vai ser bem legal essa entrevista aqui com a gente, mandando aí a sua mensagem pela linha do tempo do Facebook, tá bom? E nós temos o prazer hoje de receber Alexandre Barros, head do Nexus, Hub de Inovação do Parque Tecnológico de São José dos Campos, que tem aí uma coisa bem legal, o Nexus Summit, que está chegando aí, um evento oficial do Nexus, que vai acontecer aí nos dias 29 e 30 de agosto no Centro de Eventos do Parque Tecnológico. Pedro, Alexandre, seja muito bem-vindo. E é engraçado que isso daí tem um monte de nomes em inglês e tal que acabam confundindo um pouco. Mas, especificamente, nós temos aqui o Parque Tecnológico, considerado um aí dos maiores complexos de inovação e empreendedorismo do Brasil, que agora traz isso aí. A gente queria que você falasse exatamente o que é isso, o que vai ser esse evento maravilhoso aí. Ótimo. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, poder divulgar um pouco desse trabalho que a gente faz dentro do Parque Tecnológico, que sim, é um dos maiores hubs de inovação do país. Hoje são mais de 140 startups e empresas instaladas dentro do parque. São 2.000 pessoas, mais 4.000 estudantes dentro do complexo do parque. Então, ele vem crescendo a cada ano. E o Nexus, o hub de inovação do parque, ele é quem cuida das startups. É quem cuida das empresas que estão nascendo, dos empreendedores e empreendedoras que querem transformar aí ideias em negócios. Por que é muito em inglês? Porque startup já é em inglês, né? Já então, começa por aí, né? Exatamente. Então, até uma pessoa, a Ana Letícia da nossa equipe, fez até um startup, fez um dicionário startupês, onde ela pegou, acho que, se eu não me engano, já estamos em quase 400 palavras, traduzindo um pouco como que funciona, porque no dia a dia nosso é bem usual. Já a ideia do Summit são 2 dias intensos de muito networking e principalmente troca de conhecimento, né? Então eu acho que esse é o grande objetivo e também dar destaques para as startups de sucesso da nossa região. Nós temos, às vezes a gente fica usando muito como referência São Paulo, Estados Unidos e outros polos, mas aqui também, tem, né? Com certeza. E como vai ser essa feira, né? Porque na verdade é uma grande feira, vai ser palestras, vão ter aí stands, como é que funciona o ambiente da Nexus lá dentro? Tá. O Nexus Summit, ele é focado em um auditório, onde a gente vai ter tanto palestrantes como painéis com alguns temas sendo discutidos. Então a gente tem o foco em conteúdo e não só na parte de network e exposição, né? E qual dos palestrantes você já pode confirmar para a gente? Tá. A gente tem grandes nomes, tanto regionais, como eu falei, dar destaque para as startups daqui. A gente tem, por exemplo, uma startup que está no caminho bem importante de virar um que a gente chama de unicórnio, que são startups que valem mais de $1 bilhão. O Rafael Kiso é o fundador da M-Labs, é uma startup aqui de São José, de plataforma de gestão de redes sociais. Muito legal, já muitos de vocês o prazer de entrevistá-lo, fizemos uma matéria com ele muito legal. E muitos de vocês aí que estão assistindo e ouvindo a gente devem até usar essa plataforma. Exatamente. A gente tem também pessoas, referências no Brasil, então o Romero Rodrigues, não é o do quadro, né? Não é o Romero Brito, é o Romero Rodrigues, ele é fundador do Buscapé, uma das primeiras startups brasileiras que foram investidas e vendidas aí por milhões a grupos americanos. E outros nomes também, mas tem grandes investidores anjos também. Então, a estrutura um pouco do evento é o dia 1, são 2 dias, né? 29 e 30. O dia 29, ele tem um foco mais em histórias empreendedoras. Então, a gente vai levar empreendedores e empreendedoras para contar como foi essa jornada. Inclusive, o destaque do dia é a Camila, onde ela tem uma startup, ela é de São Paulo, ela tem uma startup que hoje é referência também, e ela vem falar o tema assim, como eu transformei o meu TCC em uma startup de sucesso. Que bacana! Né? Então, o dia 1 ele é um foco também, é inspiracional, mas a gente também traz discussões de técnicas como Grow Hacking, que é mais aí uma palavra em inglês. Aguardem, em breve você poderá acessar aí online o Dicionário Startup-Pace. Aguarde, virá por aí. Isso aí.
E a gente tem também a parte, o Rodrigo Noll vai vir falar sobre Grow Hacking, a Núbia da Magento vai trazer um tema muito interessante, que é o varejo na era digital. Né? Então, que está transformando, muitas das nossas compras hoje são muito mais no celular do que fisicamente. E gente de peso, né, Alexandre? Todas as pessoas que podem efetivamente embasar o que vão falar em experiências próprias e de sucesso também. Queria te perguntar uma outra coisa que eu achei bem bacana, mais um termo em inglês aqui, você, por favor, traduza para a gente aqui, mas vai ter um negócio que é sempre bonito de ouvir, o Demo Day. Exatamente. O que é esse Demo Day? Já o dia 2, ele tem um foco em investimento. Muito se fala também de investimento anjo, né? Fica meio cabeça de bacalhau, né? Todo mundo ouve falar, mas nunca viu, né? E não, isso é comum. O Nexus, as startups do Nexus ano passado captaram R$500 mil de investimento anjo e esse primeiro semestre nós já alcançamos 1 milhão. Então, ou seja, percebam, isso existe e existe na nossa região, como eu falei. Então esse é o destaque do Summit, é para mostrar que a nossa região tem essa potência, né? E o dia 2, como eu falei, a gente terá a participação de investidores referências no cenário nacional. Legal. E também uma participação internacional via videoconferência direto do Vale do Silício. A Beri, da 500 Startups, que é uma das principais aceleradoras do Vale do Silício, vai ter um hangout com a gente, vai contar como é que funciona essa dinâmica do Vale do Silício. E a gente encerra o dia com um Demo Day. O que é o Demo Day? Demo Day é uma oportunidade onde as startups selecionadas vão ter 5 minutos para se apresentar para uma banca de investidores. Tá? Então nada mais é do que o pitch, né? O pitch é uma apresentação sumarizada de 3 a 5 minutos, onde ela vai ter a oportunidade, lógico, não é para fechar negócio ali, é para iniciar uma conversa. E essa banca, somando todos os fundos de investimento que estarão presentes e investidores, somam 780 milhões de reais. Olha só. E essas pessoas que vão se apresentar são daqui da região? São do Parque Tecnológico? De onde que elas são? Não. A gente abriu o processo seletivo para startups do Brasil todo. Deve em torno de 80% da nossa região, porque acaba potencializando aqui, mas não tem só Nexus, não. Tem startups de São José que não estavam dentro do Nexus. E você falou uma coisa muito interessante agora, você falou do Vale do Silício, e a gente mora também no Vale do Silício brasileiro, Paraíba Valley. Você pode explicar para a gente o que é esse conceito? Legal. Também no mundo das startups, muito se fala sobre comunidades. Então, o Vale do Silício ele é visto como uma das primeiras grandes comunidades de startups. Né? Já em São José, tem a criação dessa comunidade, que a gente acabou denominando de Paraíba Valley, né, porque a gente brinca que é a única comunidade com o nome original, porque Vale do Paraíba em inglês é Paraíba Valley, né? Então, que tem alguns lugares que fala São Pedro Valley, tem outras startups que colocam outros nomes. E então a ideia do Paraíba Valley é fortalecer essa comunidade de startups. Então é você somar empreendedores, somar investidores, somar instituições de ensino, curiosos, estudantes. Então é muito forte esse papel da comunidade, né? E a gente tem até uma analogia que dizem que o Vale do Silício nos Estados Unidos nasceu numa cidade chamada San José. Olha só. Eu só brinco que não era San José of Fields. Está escrito nas estrelas isso daí. Exatamente. Olha, o Alexandre, uma coisa muito interessante. O Summit, na verdade, já está na sua 2ª edição. Né? E eu queria só estender um pouquinho mais, fazer uma pergunta para você aqui. A nossa região já tem essa vocação tecnológica, já tem toda essa vocação e já teve até investimentos com relação a isso mesmo. Mas em termos gerais, para quem está chegando, as pessoas com volume de informação que tem, seja da nossa região ou de fora, tem a característica, principalmente de nós brasileiros, de querer investir, tem boas ideias, querer investir, querer melhorar e querer progredir com isso daí. Como é que você vê atualmente, claro, passando por tudo isso que nós estamos passando, mas como é que você vê o momento do nosso país para as startups? A despeito de tudo que acontece, tanto aqui quanto no mundo, o momento é bom e o Brasil tem realmente essa vocação e nós podemos fazer disso aí um grande viés econômico, político e de vida para todos nós?
Sem dúvida, eu estava escutando o primeiro bloco, né? E eu falei assim, nossa, depois vou entrar eu dizendo, não, vamos empreender. Não, essa que é a parte essa boa, é a parte né? boa. Então, assim, sem dúvida, São José tem um DNA tecnológico, não tem como dizer ao contrário, nós temos grandes instituições de ensino aqui também. E a ideia do Summit não é só, o público-alvo não é só startups, tá? O público é topo de funil, que a gente chama, então, ou seja, quem está aí curioso, quem está querendo entender um pouco como funciona. Eu resumo assim, nós construímos a programação do Summit pensando assim, como eu faço para não precisar ir em 3 eventos em São Paulo? E eu vou no Summit e é como se eu tivesse ido em 3 eventos. Então é um pouco isso. E aí, essa parte do o estágio, né? Primeiro, como diria uma pessoa que eu respeito muito, que foi o meu diretor, o brasileiro é ideudo, né? A gente tem ideia para tudo, né? Já tem 2 termos que você usou que eu vou usar. Esse é o segundo. Ideudo. Pode usar porque, como eu falei, dei crédito. Não tem gestor, não. Só que a gente fala muito lá no Nexus que a ideia é um detalhe. A gente diz que até 5% do todo. A execução são os outros 95%. Então, talvez aí é onde o brasileiro tem uma maior dificuldade por a gente não ter uma cultura muito de planejamento. Verdade. Porque assim, não é que, de novo, a crise é um momento de oportunidade, porque se tivesse todo mundo vendendo, todo mundo tranquilo, você não ia se preocupar em melhorar um processo X ou Y, onde você está perdendo, por exemplo, 15 peças. Quando você tem uma crise, você fala, pô, vamos pegar aquelas 15 peças e vamos tentar melhorar aquele processo produtivo, por exemplo. Aí surge a oportunidade. Só que, como eu falei, o brasileiro não tem, talvez, uma cultura muito forte de planejamento. E para empreender, precisa se planejar. Para você ser funcionário, você não vai ter, você normalmente não estuda, não se capacita. Por que para empreender você não precisa? Então, é necessário você se preparar e, como eu falei, não tem recursos assim tanto no mercado. Existem, mas para o começo é mais difícil, porque o dinheiro no Brasil não é um dinheiro barato, né? Se a gente comparar as taxas de juros Brasil e Estados Unidos, Brasil é em torno de, cartão de crédito aí nosso, 15% ao mês, né? Nos Estados Unidos é 1% ao ano. Então, assim, o dinheiro é mais caro. Então, o investidor quer entrar em algo mais seguro. E o que é algo mais seguro? Algo que já tem um faturamento mínimo, que já está validado, né, o que a gente diz no mundo das startups. Então, é um pouco nesse sentido onde a gente acredita que é o momento, sempre é o momento. O brasileiro é ideudo, o brasileiro tem poder de execução. Eu falo assim, se você tem dúvida disso, procure as principais empresas no mundo, vão ter brasileiros ou brasileiras no C-Level, vão ter brasileiros nos cargos mais altos. Então, ou seja, nós temos capacidade, poder de realização, adaptação, né? Porque também no nosso país talvez seja uma das principais, né? Seja a principal. Só que, como eu falei, eu acho que a gente tem que planejar, dá para fazer. Hoje são 60 startups dentro do Nexus, então assim, são 60 startups. Então, ou seja, existem ambientes para te ajudar. Fazer sozinho é mais difícil, então procure se conectar e principalmente conhecimento, né? Eu acho que essa é a palavra. Né? Exatamente. E a gente deu muita notícia ruim de queimada, briga, mas a gente deu uma notícia muito interessante, foi a do Gripping, que é desenvolvido no Parque Tecnológico Grandes Partes. E quais grandes projetos, outros grandes projetos que também estão ali no Parque Tecnológico que às vezes não vêm a conhecimento do público? Eu acredito que o apoio que o parque tem nos projetos do aeroespacial, então tanto o aeronáutico como o espaço, né, isso são projetos importantes que acontecem dentro do parque. Nós temos, por exemplo, grandes empresas com centros de pesquisa e desenvolvimento dentro do Parque Tecnológico, são Ns, desde empresas de meteorologia até empresas de aeroespacial, mas também tem TI, tem também internet das coisas, né, o IoT, que também é tão falado. Então, o parque realmente tem um notório saber, as empresas têm um notório saber em relação a desenvolvimento tecnológico. Esse é o DNA muito forte de São José. Mas tem também as startups digitais, que são essas que a gente conhece em termos de plataformas, aplicativos. Então,
são grandes projetos que rodam dentro do Parque Tecnológico. Muito legal. Não tem dúvida. E o Alexandre, a gente falou tudo isso aí, eu nem sei se está em tempo ainda, mas nós já sabemos onde já sabemos quando vai acontecer e nós geramos toda essa ansiedade em quem sabemos como é que faz para ir nisso aí. Ainda há possibilidade, ainda há tempo, já está fechado? Não, dá tempo, a gente está com o último lote dos ingressos, o evento tem uma expectativa de 400 a 500 pessoas, então é um evento de médio grande porte para a nossa região. Os ingressos vão ser vendidos até o dia do evento, mas vai custar mais caro, então aproveitem esse último lote, que se encerra amanhã. O ingresso é válido para os 2 dias e atualmente é R$ 99,00, é o valor desse lote atual. Para 2 dias. Muito bom. O evento ele tem um cunho sem fins lucrativos, então a gente tem mais um valor em termos de uma estrutura mínima, mas custos, né? De custos, exatamente. A gente tem patrocinadores, então isso também é importante abrir, né? Então nós temos patrocinadores em 3 níveis, então a gente tem patrocinadores ouro, como a empresa Oracle, a Energy Telecom, a Quero Educação, que é uma startup aqui de São José. A Guichê Virtual também é uma startup de São José. Legal. Temos a Kenas também, que é uma empresa de inteligência de dados na internet. Temos também a Lidérica, que é um grupo de empreendedoras aqui da região. E a Vichy, que é uma plataforma de conciliação, plataforma de apoio jurídico. Então, ou seja, a gente foca na comunidade. Então, não deixem de aproveitar. O endereço é summit.nexushub.com.br. Repita, por favor. Vamos lá. Summit, com 2 M's, .nexushub.com.br. Alexandre, é fantástico, a gente queria ter mais tempo aqui. Espero que essa seja a primeira de muitas visitas que você nos faça aqui. A gente vê a SP Rio Mais, a gente aqui do Abre Aspas também, a gente sempre vê com muito bons olhos tudo que diga respeito ao desenvolvimento, claro, de toda a nossa região, mas principalmente com esse viés todo de tecnologia que, como você muito bem disse, está no nosso DNA. Todos nós somos aqui apaixonados por tecnologia e sabemos da importância que ela tem para o Brasil. Esperamos todos que cresça muito no contexto de Brasil geral, a importância dessa tecnologia. Muito sucesso para vocês, parabéns por tudo isso aí que vocês estão fazendo. Realmente, para você, é um investimento muito interessante e se você se interessa em participar, é aí uma grande oportunidade esse Nexus Summit, que acontece no Parque Tecnológico nos dias 29 e 30 de agosto. Porque apesar de não estar muito no nosso DNA, o tal do planejamento é imprescindível para quem tem uma boa ideia, mas quer que ela alcance os patamares que ele pretende, né? É importante. É isso, sem dúvida. Eu que agradeço a oportunidade, a SP Rio Mais com certeza é um parceiro de longa data e espero que fortaleça cada vez mais. E obrigado por dar essa oportunidade de trazer um pouco esse conteúdo um pouco diferenciado do que a gente ouve tanto falar. E conheçam esse mundo chamado startups. Não achem que é só pessoas de bermuda e chinelo. Exatamente. Não é. Então, assim, as grandes corporações têm que buscar inovação e têm que se conectar a essas empresas inovadoras. E a nossa vida mudou muito com essa história das startups e esse modelo digital que a gente está vivendo hoje, né? Não tem dúvida, eu agradeço muito. Douglas, você quer fazer mais alguma consideração? A gente sempre aqui? agradece a participação, né, que é muito bom para a população joseense, principalmente trazer o Nexus Summit aí para a população e as portas estão sempre abertas. Muito obrigado, Alexandre. Eu agradeço. Obrigado, Alexandre. E olha aí, oportunidade de ouro, não perca mesmo. E claro, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para falar um pouco desse tempo, porque o que eu vejo dos altos da Cassiano Ricardo são nuvens. Vamos ver como é que fica logo depois do comercial. Fique com a gente. Mais uma empresa aérea de baixo custo, as conhecidas como low cost, entrou com um pedido para operar no Brasil, informou a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. E de acordo com a ANAC, na última semana a companhia JetSmart deu entrada no pedido para operar voos
partindo da Argentina e do Chile para o Brasil. Segundo a agência, 3 empresas low cost já tinham pedido autorização para voar no país. A ANAC atribuiu os pedidos à queda da norma que tratava da franquia de bagagens. 3 empresas estrangeiras de baixo custo já chegaram ao país: a europeia Norwegian, a chilena Sky Airlines e a argentina Flybondi. E o Gripen, o novo caça da Força Aérea Brasileira, fez ontem o voo de estreia lá na Suécia. Conforme matéria do G1, o voo durou pouco mais de 1 hora. Os suecos homenagearam o Brasil com a pintura que você vê aí na tela da bandeira do Brasil no estabilizador vertical do avião. Nas asas, o azul também foi incluído como parte da identidade visual brasileira do caça. O piloto de testes Richard Jungenberg fez o voo de estreia do caça. Ele disse que foi uma honra e que estava orgulhoso por ser o primeiro a voar no Gripen do Brasil. E que tudo correu bem, exatamente como nas simulações. Que bacana. Muito legal. A gente acabou de entrevistar uma pessoa do Parque Tecnológico Exatamente. que fala de tecnologia. E tem o Gripen aí, que é o máximo da tecnologia brasileira nos ares, né? Principalmente aqui de São José dos Campos, que a gente vive avião, né? Não tem dúvida. Muito legal. Não tem dúvida. E uma coisa muito legal, que é uma característica disso daí que acontece com o Gripen, é a transferência de tecnologia. Daí o Parque Tecnológico está tão envolvido também, que é extremamente importante para o nosso país também. E a velocidade é impressionante, né? 2.400 km por hora. Impressionante. É rápido isso, hein? Oh, pouco. É rápido. Eu acho que se isso, tiver um radar aí, vai tomar uma multa. Vai tomar uma multa. O problema é achá-lo depois para pegar a multa. Exatamente. Né? Mas tudo bem. E, bom, como eu falei aqui dos altos da Cassiano Ricardo, o tempo está nublado, um pouco cinzento, mas vamos saber com quem entende como é que fica esse tempo. Bom dia, Cristiane Nascimento. Bom dia, Glauco Turzi. A terça-feira começou com céu com muitas nuvens em diversas regiões de São Paulo e com temperatura mínima de 12 graus. Com a atuação de um sistema de alta pressão, teremos variação da nebulosidade ao longo do dia, com períodos parcialmente nublado, e não há previsão de chuva para hoje. As temperaturas permanecerão estáveis em relação à segunda-feira, com máxima prevista de 19 graus para a Serra da Mantiqueira, 24 graus na capital paulista e no Alto Tietê e 27 graus no Vale do Paraíba e Litoral Norte. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Cristiane. E atenção aí para você, ó, vai contratar uma caçamba para a sua obra? Certifique-se pelo site da prefeitura de que a empresa está autorizada a fazer o serviço. Isso garante a destinação adequada dos resíduos e, claro, mantém a cidade saudável. Afinal, descartar entulhos corretamente é manter São José dos Campos limpa. E manter São José dos Campos limpa é fundamental para proteger a saúde das pessoas e, claro, do meio ambiente. Lembre-se, é muito importante isso. Tanto o transportador não autorizado, quanto quem contrata empresa sem autorização, podem pagar multa. Qualquer dúvida, acesse o site da prefeitura antes de contratar, tá? Um apoio aqui da SP Rio Mais. E 3 cidades da região registraram casos de sarampo ontem. Em São José dos Campos, foram confirmados mais de 10 casos. Com isso, o município chegou a 18 pacientes diagnosticados com a doença em 2019. Outros 90 casos ainda são investigados. Em Jacareí, mais 2 foram registrados. Em Taubaté, outros 2 casos também. Agora, o município chega a 5 casos confirmados. Outros 17 são investigados. E a gente pede muito atenção, dizendo aí que a vacina contra a doença está disponível nas unidades básicas de saúde dos municípios. E é absolutamente imprescindível que você se atente a essa vacinação, tá bom?
E o governo do estado vai contratar a Fundação e Instituto de Pesquisas Econômicas da USP para realizar estudos sobre as obras da rodovia dos Tamoios, paralisadas desde dezembro do ano passado. De acordo com o governador João Dória, a ideia é realizar um levantamento para descobrir a atual situação dos trechos referentes aos lotes que compõem as obras da Nova Tamoios Contornos, em construção desde 2013. A tendência é que o estudo, além de fazer análise sobre o andamento da construção, cheque principalmente os pagamentos já feitos durante a execução. Anunciados pelo ex-governador Geraldo Alckmin como promessa para melhorar o fluxo de acesso às cidades do litoral norte, os contornos tiveram contratos reincindidos em março pela Dersa. A obra foi iniciada em outubro de 2013 e tinha um investimento total previsto de 3,1 bilhões de reais. O prazo inicial de entrega era para abril do ano passado. Em nota à reportagem, a Secretaria de Logística e Transportes do Estado afirmou que a contratação da FIP para a realização de estudos técnicos trata-se de um passo importante para que o Estado possa retomar e concluir esse empreendimento dentro da forma da lei e com segurança. Interessante os números, né, Glauco? 3,1 bilhões de obras paradas. Estão paradas. Com 76% das obras concluídas, se iniciaram em 2011. A gente está quase em 2020. É estranho isso. Estranho, né? E agora, apenas agora, alguém vai investigar isso? Assim, o que estava sendo feito todo esse tempo desde 2011? Não tem dúvida. Douglas, é o que a gente fala insistentemente aqui. Alguns números simplesmente não fecham e à luz de que vamos fazer, a coisa se perde no tempo pela conta de 3 bilhões e alguma coisa. Apenas uma correção. Essa obra dos contornos foi iniciada em outubro de 2013, aqui segundo o jornal Vale. Isso. Mas mesmo assim, desde 2013... é uma obra que já venceu, era para ser entregue faz muito tempo, está parada. E agora, finalmente, estão sendo tomadas previdências, 3 bilhões aí vindo da onde? Do nosso bolso. Exatamente, e era assim que eu ia concluir, Douglas. Esse dinheiro vem do meu, do dele e do seu bolso. Esse dinheiro está voando por aí. É um absurdo, para resumir. A região metropolitana do Vale registrou a menor quantidade de mortes violentas na região desde 2008. De janeiro a julho deste ano, 189 pessoas assassinadas, sendo 181 vítimas aí fatais em homicídios dolosos e 8 em latrocínios, que é o roubo seguido de morte. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. Outros crimes também caíram no Vale, neste ano, na comparação com 2018. Roubo geral diminuiu 17,9%, roubo de veículo, redução de 18% e furto de veículos, 8,4%. Porém, nem mesmo a queda tirou do Vale do Paraíba a liderança triste do ranking da violência no interior de São Paulo. A região de Campinas encerrou os 7 primeiros meses do ano com 168 mortes, 21 a menos do que o Vale. Todas as outras regiões do estado tiveram menos do que 98 vítimas de homicídio e latrocínio nestes 7 meses. No contexto geral, o estado de São Paulo encerrou o período de janeiro a julho com 1.655 vítimas de homicídio, queda de 9,6% ante 2018 e 106 de latrocínio, recuo de 34,16%. São números bons, né, que está diminuindo a criminalidade, como no estado inteiro, mas tem alguns números que são interessantes além desses aí. Em São José dos Campos, os homicídios caíram 21%, ótima notícia. Porém, em Caraguatatuba, os homicídios aumentaram 31,25%. Homicídios e latrocínios, são crimes violentos, né? Ou seja, enquanto aqui em São José a gente teve 26 assassinatos por uma cidade de 730 mil habitantes, em Caraguatatuba a gente teve 21,
quase o mesmo número para uma cidade de 150 mil habitantes. É absurdo. É um absurdo a criminalidade chegando no litoral norte, né? Não tem dúvida, não tem dúvida. Sempre muito preocupante e, claro, sempre muito triste a gente ter que falar isso, mas os números não mentem e providências precisam ser tomadas. O bebê jubarte, encontrado em Ilhabela em julho, ao lado de uma baleia adulta, vai ganhar nome. E você pode participar, hein? Até o dia 31 de agosto está aberta a votação na internet para escolher o nome do Paulistinha. A eleição está sendo promovida por entidades de proteção da espécie. Os nomes Belinha, Borrifo, Sebá, Tião, Jubinha, Jefinho, Jujuba, Lacerdinha, Ilhabela e Caiçara foram pré-selecionados. Ainda não é possível identificar se o animal é macho ou fêmea. Por enquanto, os nomes mais cotados são Jubinha, Belinha e Borrifo. Para votar, você entra, procura Baleia Jubarte, porque é bem grande o endereço aí. Você faz um pequeno cadastro ali, Bebê Baleia, que você consegue votar pela internet, tá? Até março desse ano, olha que legal, segundo o projeto, 55 baleias jubarte foram vistas no litoral norte. Que coisa bacana. Agora, essa daqui é mais interessante, olha só. Um lobo-guará foi encontrado na construção de uma casa na tarde de ontem no bairro Continental 3, em Taubaté. Você vai ver aí umas imagens do animal. Olha aí só. Eu vou até ficar meio quietinho aqui, porque é o bicho bravo, hein? Bravo. Olha lá, ele ficou olhando lá, e só para olhar... Olha só, olha, de acordo com a Polícia Ambiental, um pedreiro chegou para trabalhar quando se deparou com a presença do ilustre animal aí. O pedreiro acionou a equipe, que foi até o local acompanhada da Corporação de Bombeiros para fazer a captura aí do lobo. A equipe informou que o animal estava em condições de ser solto e foi levado para uma área de preservação na região. Douglas, que susto, hein? Que susto o rapaz deve ter tomado, né? Imagina, você está chegando na obra, você vê um lobo-guará. Bravo ainda, né? Bravo. E foi o que a gente comentou. Vai que ele não percebe, acha que é um cachorro, vai fazer alguma coisa, perde a mão ali. Exatamente. Né? Pelo menos ninguém se machucou. O lobo nem o rapaz. Não tem dúvida, mas que legal mesmo. Muito, muito bacana. Mas o susto deve ter sido brabo mesmo. Mas uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta para você, Douglas. Diga. Você já está com data reservada para os dias aí 7 e 8 de setembro? Eu já estou, vou no Viva Mantiqueira. Viva Mantiqueira. Olha, a gente convida você também. Primeiro festival, essa palavra é sempre muito gostosa, né? Gastronômico Viva Mantiqueira, lá em São Francisco do Xavier, uma iniciativa aí bem legal aqui do Degusta Vale e, claro, da SP Rio Mais, com apoio da Prefeitura Municipal, Prefeitura de São José dos Campos, o Conselho Municipal de Turismo e com o patrocínio da nossa querida Supergasbras. Olha, vai ser um evento muito legal, um evento para ir com a família inteira, né? Exatamente, exatamente. Um passeio bem legal, sem contar que já é em São Francisco, que é legal. Clima gostoso, né? Clima de montanha. Muito bom, pertinho. Música, comida. Música, comida, vai ter música aqui com tu e a Lencione e a Ana Vilela, vai ter bate-papo aí com o chefe Rodrigo Oliveira. E claro, uma coisa que é um interesse muito grande de todos nós também é sempre valorizar os produtores e, claro, os produtos aqui da nossa região. Então aí, ó, reserva a data, passeio pra lá de legal, 7 e 8, sábado e domingo de setembro, em São Francisco Xavier, primeiro festival gastronômico Viva Mantiqueira, que quem traz a você é o Degusta Vale, a SP Rio Mais, Prefeitura de São José, o pessoal do turismo, a Conselho Municipal de Turismo e, claro, com o patrocínio da Supergasbras. Imperdível isso aí. E vamos para o esporte. Hoje o esporte também, o Magrinho, nosso editor de esporte aqui, falou assim, puxa, hoje é dia de decisões, hein? Decisões na América do Sul.
Primeiro com a Libertadores, hoje 21 horas e 30 minutos, direto do estádio do Pacaembu. Palmeiras e Grêmio se enfrentam pelo jogo da volta das quartas de final. O time alviverde superou os gaúchos por 1-0 no primeiro jogo que ocorreu na terça-feira passada em Porto Alegre. E o Galo quer cantar alto lá na Colômbia. Após vencer o primeiro jogo em Belo Horizonte por 2-1, o Atlético Mineiro visita o La Equidad às 21h30 no estádio El Campín. O confronto entre as equipes é válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Pois é, Douglas, estamos aí chegando ao final de mais uma edição. Exatamente. Uma edição bem interessante, que hoje teve bastante bicho, né? Teve bebê-baleia, Exatamente. teve lobo-guará, bastante coisa. Estava antenado aqui nos grupos da região. Hoje a gente tivemos bastantes acidentes aqui na região de trânsito. Tivemos um capotamento de uma carreta logo às 5 da manhã em Taubaté, outra na Dom Pedro e agora há pouco, infelizmente, ali no Jardim das Indústrias, um acidente de moto com 2 vítimas, um atropelamento. Então, sempre lembrando, semana começando, redobrar a atenção no trânsito, né? Não tenha a menor dúvida, muito boa dica, Douglas, exatamente. Atenção redobrada sempre. E outra coisa, respeito e atenção. Tudo faz. Estamos encerrando o Abre Aspas desta terça-feira, mas a gente já espera a sua companhia amanhã também. E, claro, um agradecimento para lá de especial a todos vocês que assistiram e principalmente aos que participaram desta edição. Amanhã a gente espera a sua audiência e também, quem sabe, a sua participação. Até amanhã.